Olá pessoal, aqui é o Davi. Hoje a gente vai falar sobre terceirização para o direito do trabalho. Com a entrada em vigor da Lei 13.429 de 2016, novas regras foram incluídas no sistema. Então, depois da vinheta, a gente conversa sobre. Inicialmente, antes de começar propriamente o vídeo falando sobre terceirização, um aviso prévio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre terceirização para o setor privado e como essa nova lei do dia 31 de março traz mudanças. A terceirização para o setor público a gente não vai trabalhar porque vai estender o vídeo e vai tornar cansativo. Então, se esse vídeo tiver um feedback legal e vocês tiverem interesse, a gente faz no futuro um vídeo específico explicando o que é terceirização para o setor público, os impactos no serviço público de um modo geral e como essa nova lei, a Lei 13.429, muda as coisas. Combinado? Então, vamos lá. Para começar, a gente tem que falar o que é terceirização para o direito do trabalho, né, o conceito básico de terceirização, a terceirização propriamente dita. Vamos lá. Para falar disso, a gente precisa primeiro conhecer dois personagens importantes. O primeiro personagem é o que a gente chama de empresa tomadora de serviço. O segundo personagem é o que a gente chama de empresa prestadora de serviço especializado. Como eles se interagem? Seguinte, um exemplo prático. Tem uma empresa, por exemplo, uma montadora de carros, que ela precisa de mão de obra, de empregados para realizar o trabalho de limpeza, um exemplo. Ou também, um outro exemplo, de segurança. Limpeza e segurança, ela precisa desses dois trabalhos. Ela tem duas opções. Ela pode contratar diretamente esses empregados, contratar pessoal para limpeza e pessoal para segurança, ou ela pode contratar essa empresa especializada prestadora de serviço, que vai fornecer essa empresa, essa prestadora de serviço, essa segunda empresa, vai fornecer o trabalho de segurança e o trabalho de limpeza, nesse exemplo. Então, terceirização é exatamente essa atividade de uma empresa tomadora de serviço que, em vez de contratar diretamente os seus empregados, ela contrata uma empresa prestadora de serviço e essa empresa prestadora de serviço fornece a mão de obra. Entendido? Beleza. Passado esse conceito inicial do que é terceirização, a gente tem que pensar como era antes, né, da entrada em vigor da Lei 13.429. Como a legislação trabalhava essa questão da terceirização. Primeira coisa que a gente tem que dizer é, não havia propriamente, né, no sentido puro, uma lei, no sentido jurídico, né, que regulasse por completo essa questão da terceirização. Então, a gente tinha uma súmula do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula, inclusive muito famosa, é a súmula 331, que teve a sua formulação em 2003. Então, de 2003 para cá, até o dia 31 de março passado, todo caso que girava em torno de terceirização, a gente se pautava por essa súmula 331. E essa súmula 331, o que ela especificava? Que se você até podia terceirizar, que esse exemplo que eu dei anteriormente, de não contratar diretamente empregados, mas contratar uma empresa que te forneça a mão de obra. Essa súmula dizia o seguinte, que você até podia terceirizar, mas a empresa tomadora de serviços nunca podia terceirizar a sua atividade fim. Ela só poderia terceirizar a sua atividade meio. E aí vem a pergunta, o que é atividade fim e o que é atividade meio para o direito do trabalho? Assim, sinteticamente, a atividade fim é aquela atividade que faz parte
do objetivo principal da empresa. A atividade meio, por sua vez, é aquela atividade que dá suporte para que essa atividade fim seja realizada. Vou dar um exemplo para entender. E aí a gente pega aquela questão da montadora, da empresa que monta automóveis. Se a empresa ela é uma montadora de automóveis, a atividade fim dessa empresa é a montagem e venda de veículos. Todas as pessoas que estão envolvidas com essa montagem e venda de veículos, pela súmula 331, não poderiam ser terceirizadas. Então eu, como dono de uma empresa que trabalha com montagem e venda de automóveis, eu não poderia terceirizar essa atividade, contratar uma empresa para fornecer mão de obra para trabalhar na linha de montagem. Agora, a atividade meio, eu poderia terceirizar, que são todas essas atividades que elas acontecem, elas são necessárias dentro do estabelecimento comercial, mas elas não são ligadas à atividade final da empresa. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que trabalha com montagem e venda de automóveis, a atividade de segurança e a atividade de limpeza, elas são necessárias para o bom funcionamento da empresa, mas elas não estão ligadas exatamente à finalidade primordial, central da empresa. Ou seja, pela súmula 331, essas atividades podem ser terceirizadas. Tudo fechado? Então funciona assim, atividade meio pode ser terceirizada, atividade fim não pode. Aí a gente entra num outro ponto importante, que é a questão do trabalhador temporário. O que é o contrato de trabalho temporário? O contrato de trabalho temporário é aquele empregado que, ele, ao ser contratado, ele sabe exatamente a data que o contrato vai ter fim. Como que o contrato de trabalho temporário impacta essa questão da terceirização? Porque no trabalho temporário, eu posso contratar empregados por meio de uma empresa especializada, uma empresa que só fornece trabalhador temporário, por exemplo, e para o caso específico do trabalho temporário, pela legislação anterior, ou seja, pela súmula 331, que não é propriamente legislação, eu não precisava respeitar a regra da atividade fim e atividade meio. Então, para fins de trabalho temporário, eu poderia sim, né, no caso específico do trabalho temporário, é uma exceção na súmula 331, né, a regra de atividade fim e atividade meio, onde a atividade fim não pode ser terceirizada e a atividade meio pode ser terceirizada. Entendida essa questão do trabalho temporário, a gente vai discutir um outro ponto importante, que é a responsabilidade da empresa tomadora de serviço e a responsabilidade da empresa prestadora de serviço por eventuais débitos trabalhistas que essas empresas possam ter com os empregados terceirizados. Como a legislação anterior trabalhava isso? A súmula 331 trabalhava isso. Seguinte, todas as vezes que a terceirização era lícita, ou seja, era terceirização de atividade meio, a responsabilidade ela era inicialmente da empresa prestadora de serviço, ou seja, aquela empresa em que o empregado tem um contrato de trabalho. Só depois de um empregado tentar cobrar a dívida, a questão trabalhista dele, judicialmente, da empresa prestadora de serviço, e ele não ter sucesso nessa empreitada, que ele poderia cobrar do empregador da empresa tomadora de serviço. Lembrando que a súmula faz uma menção interessante. O empregado deve, ao iniciar a ação trabalhista contra a empresa prestadora de serviço, ele já deve destacar ali que ele era um terceirizado e que existe a eventual possibilidade de a empresa tomadora de serviço ser responsabilizada. Agora, se a terceirização for ilícita, ou seja, for terceirização de atividade fim, aí não tem jeito. Aí a empresa tomadora de serviço é responsável de maneira idêntica à empresa prestadora de serviço. Inclusive, o vínculo de emprego é formado também com a empresa tomadora de serviço. Um exemplo. Aproveitando a questão da montadora. Se eu contrato uma empresa
terceirizada com uma empresa prestadora de serviço e terceirizo o trabalho de montagem. Esse trabalho é a atividade fim de montagem de veículo. Esse trabalho é a atividade fim e ele não poderia ser terceirizado. Mas eu terceirizo mesmo assim. Se eventualmente acontecer algum problema com esse empregado, se ele eventualmente acionar a empresa tomadora de serviço e a empresa prestadora de serviço na Justiça do Trabalho por débitos trabalhistas, o vínculo de emprego para fins de pagamento desses débitos trabalhistas se forma com a empresa tomadora de serviço e com a empresa prestadora de serviço. Isso porque a terceirização foi de atividade fim, ou seja, ela foi ilícita. Beleza. Com isso, eu expliquei como as coisas funcionavam até aqui. Com a entrada em vigor da Lei 13.429, no último dia 31, 3 pontos importantes, né, os 3 principais pontos foram alterados. Ponto 1. Com essa nova lei, essa regra que eu até demorei para explicar, de atividade meio e atividade fim, ou seja, que a atividade meio poderia ser terceirizada e a atividade fim não poderia ser terceirizada, essa regra, em princípio, caiu. Com a nova regra, com a nova lei que está em vigor, pode ser terceirizada a atividade meio, pode ser terceirizada a atividade fim. Existem algumas dúvidas se isso vai ser, na prática, vai ser tão definido assim, porque a lei não é tão clara e pode ser que role algumas interpretações, né, judiciais e que a atividade fim não possa ser terceirizada livremente. Mas, em princípio, é isso. A atividade fim e a atividade meio podem ser terceirizadas. Uma segunda modificação interessante é que agora vai ser possível um instituto que está sendo chamado de quarteirização. O que é a quarteirização? É o seguinte: uma empresa tomadora de serviço contrata uma prestadora de serviço e entre essas duas empresas você tem uma terceirização e essa empresa prestadora de serviço especializado contrata uma terceira empresa, ou seja, uma terceira empresa que entra na jogada. E entre essa empresa especializada que presta serviço para a primeira e essa terceira empresa, a gente vai ter um novo contrato que a gente está chamando atualmente de quarteirização. E por último, o terceiro ponto importante para ser citado como de grande impacto, de diferença, é a questão do trabalho temporário. Lembra que eu disse que o trabalhador temporário, desde antes, ele não precisava respeitar a questão da atividade fim e atividade meio? Pois é, o que mudou é o seguinte: o trabalhador temporário, antes, podia ser contratado por até 90 dias. Com as novas regras, esse prazo foi aumentado para 180 dias. Ou seja, o trabalhador temporário, com essa nova lei, a Lei 13.429, pode ser contratado por até 180 dias. E esse prazo pode ser prorrogado por mais 90. Ou seja, uma empresa pode contratar um temporário de uma empresa especializada num contrato parecido com a terceirização para fins práticos por até 9 meses, 180 dias com mais 90 dias. Pois é, pessoal, esse vídeo a gente trabalhou o que é terceirização, o conceito de atividade fim, atividade meio, explicou como que funcionava antes com a súmula 331 e os impactos dessa nova lei. Especificamos os três maiores pontos de impacto e a gente não trabalhou a questão da terceirização dentro do setor público. No poder público tem algumas diferenças. Se esse vídeo tiver um feedback legal, a gente faz aqui um vídeo sobre terceirização e os impactos dessa nova lei para o setor público. Então, é isso, basicamente. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e lembre-se, quem é inscrito não perde nenhum vídeo. Até mais. Até a próxima.